Olá, bem-vindo ao vídeo de hoje sobre estratégia no setor civil e motores, mostrando como a Safran se tornou a campeã que conhecemos. Para isso, recebemos Nicolas Decaux. Olá. Você também está interessado no setor civil agora. Com certeza sim, porque mais uma vez eu sou um dos cogerentes do fundo de ações Cartier Value, que você encontra nos melhores contratos de seguro de vida, e somos acionistas da Airbus, Safran, Thales e da Salt Aviation. E então a Safran é uma fabricante de motores, faz os motores dos A320, enfim, o LEAP, um motor do A320 e do Boeing 737. Então é isso, eu também me interesso por motores civis e pela economia dos motores civis. Isso é totalmente central. E não vamos esquecer que o preço de um motor é praticamente um terço do preço de um avião. É 25. É mais ou menos 25% do preço do avião e em custo de operação, se a gente contar o combustível, quer dizer, combustível mais manutenção do motor, é praticamente 50% sim. Então é absolutamente fundamental. É a peça-chave de um avião, na verdade. Extremamente central, isso aí. Se olharmos para a história, os motores existem desde o início do século XX, inventados pelos irmãos Wright em 1903, com o primeiro motor a pistão em estrela. Depois, na França, rapidamente tivemos industriais que começaram a trabalhar nisso. Gnome, fundada em 1905, depois Rhône em 1913, eles se fundiram. Os irmãos Seguin e Louis Verdais fundaram a empresa, tornando-se grandes fabricantes de motores na Primeira Guerra Mundial, produzindo 100 mil motores, sendo 25 próprios todos de aviação. Houve 100 mil aviões na Primeira Guerra. Mundial, né? Esquecemos, mas é coisa de doido. E 75 mil sob licença. Então, é isso. Eles saem da Primeira Guerra Mundial como líderes europeus em motores, entram no período entre guerras, eram os líderes europeus em motores. No período entre guerras, a aviação era como a inteligência artificial hoje. Era o que havia de mais avançado em tecnologia, tipo, a gente vê Saint-Exupéry, a indústria aeroespacial, era a grande tendência da época. Aí chega a Segunda Guerra Mundial. Então, eles tiveram que produzir motores BMW sob licença durante a ocupação. Por isso, eles perderam muito em tecnologia, já que as inovações dos nazistas eram feitas em Munique, Alemanha, e as fábricas francesas colaboracionistas só faziam, na verdade, os motores de antes da guerra. Todo o desenvolvimento durante a guerra foi perdido ao final da Segunda Guerra Mundial. No fim, antes da Segunda Guerra Mundial, já existiam motores a jato, mas por não industrializarmos, ficamos para trás por não conseguir produzir essas inovações. Exatamente. Então, os alemães foram os primeiros a fazer aviões e motores a jato. E, na verdade, os ingleses e os americanos estavam logo atrás. Os ingleses estavam 6 meses atrás, os americanos estavam 12 meses atrás. No final da guerra, todo mundo, os soviéticos, os americanos, os ingleses, tentou recrutar técnicos alemães que tinham trabalhado nos motores a jato. Eles recrutaram vários para avançar mais rápido, mas americanos e ingleses conseguiam sozinhos. Enfim, vamos quebrar um pouco alguns mitos. Já os soviéticos, bem menos. Na verdade, eles tentaram principalmente recrutar os cientistas alemães para que eles não fossem para o lado soviético. E nós conseguimos alguns, especialmente as equipes da BMW. E em particular, porque Marcel Dassault, que estava voltando da deportação, ajudou Hermann Oesterreich, da BMW, a passar da zona americana para a zona francesa. E eles conseguiram, na verdade, os técnicos que tinham trabalhado no BMW 3, que tinha motorizado o Heinkel 132 e o Rado 232. Então, não o Messerschmitt 232, que é aquele que todo mundo conhece. Esse é outro motor, mas outros motores a jato. E Marcel Dassault só ressaltou, como uma pequena curiosidade, que a primeira produção da Dassault, no começo, eram hélices para a Primeira Guerra Mundial. Eles nem tinham motores, foram aos poucos avançando até chegar ao ponto de sair da estação. Eu faço um vídeo de propósito, porque é tão longo, tem tanta coisa para dizer. Então, Snecma, enfim, a criação da Snecma em 1945, na verdade, Gnome et Rhône foi nacionalizada e transformada em Snecma. As fábricas ficam principalmente no entorno de Paris. Gennevilliers, Boulogne, Suresnes, etc. Isso mesmo, até Melun, naquela época, ainda não era perto. Naquela época, era realmente o cinturão ao redor de Paris, o cinturão operário ao redor de Paris. Eles fazem, mas isso demora um pouco. Eles precisam recuperar o atraso e lançam o motor militar ATAR, que então equipa os aviões de ataque, o Mystère, depois o Mirage 13, o Mirage 4. Depois,
em 1973, é aí que eles passam para o setor civil. Há um acordo entre Pompidou e Nixon para o lançamento da coempresa, a JV, Joint Venture CFM, meio a meio com os americanos, com o objetivo de fazer um motor civil, o CFM-56 para a remotorização primeiro de aviões militares, especialmente o KC-135. Depois, na verdade, ele vai equipar o B-737 da Boeing e o A-320, e é o primeiro motor de duplo fluxo. Havia uma parceria, não sei se era de duplo fluxo. Os franceses cuidavam da parte central, ou talvez os americanos só aceitaram se juntar a nós pelo princípio. Não sei ao certo por que aceitaram, mas é fato que a J do DIAD sempre fez as partes mais complexas, chamadas de partes quentes. Porque, na verdade, no reator, a temperatura sobe muito, a níveis que realmente derretem o metal. Na verdade, são necessárias ligas especiais e técnicas de resfriamento elaboradas para evitar que o motor derreta. E isso é a parte que a GE faz. E a Safran, quer dizer, a Snecma, depois Safran. Snecma, hoje em dia, se chama Safran Aircraft Engines. Faz o que chamamos de partes frias, a turbina. Então, é menos complicado. Continua sendo muito técnico, mas a parte mais difícil, ainda assim, é a que a GE faz. Vou explicar que um motor possui um corpo quente, similar ao dos caças, que aciona um grande ventilador ao redor. E é isso, no final das contas, que vai dar a eficiência. É a relação entre o quente do meio e o frio do exterior que vai fazer com que os motores sejam cada vez mais eficientes. E é por isso que os pequenos motores dos caças têm uma eficiência muito menor do que os motores enormes dos aviões comerciais. E com o passar do tempo, os motores ficam cada vez maiores, principalmente porque queremos um ventilador maior ao redor. Na verdade, existe uma turbina, que é a parte a jato, e na frente há uma hélice. E na verdade, o que realmente empurra o avião é a hélice. Mas a hélice só funciona quando estamos em velocidade subsônica, e portanto, para a aviação civil, isso funciona muito bem. Caças supersônicos não podem ter hélice na frente, apenas a parte quente, entre aspas. O importante é o chamado bypass ratio em inglês, ou seja, quanto ar passa pela hélice fora da turbina comparado ao que passa pela turbina. E quanto maior esse bypass ratio, então para o LEAP, o motor atual, o sucessor do CFM, estamos acima de 10,1. E para as novas gerações das quais vamos falar depois, tentamos chegar a 15 se houver uma carenagem em volta, ou seja, uma nacelle em francês. E a Safran, agora eles estão nos... Bom, a CFM, ou seja, Safran mais GE, eles estão nos falando sobre um open fan, ou seja, na verdade, algo que se parece muito com o motor do 400M 400N versão civil, ou seja, uma turbina e depois uma hélice. Nesse caso, que não está em uma nacelle. E aí, poderemos ter um bypass ratio de 70, enfim, e ganhos de produtividade na ordem de 20%. Por exemplo, em relação às gerações mais recentes que temos hoje... Esse é o objetivo. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. CFM, então CFM, eles lançam o CFM-56, que começa a ser produzido nos anos 80, que equipa, mais uma vez, o B-737 e o A-320. E eles produziram, ao longo da vida do programa, então, os últimos, na verdade... O LEAP começou a ser produzido em 2016, 2017. Então, no A320 Neo e também no 737 MAX. E agora, eles ainda produzem alguns, mas são apenas aviões de reposição, quer dizer, motores de reposição, o que chamamos de spares. Eles produzem cerca de 40 por ano hoje em dia, do CFM-56, mas a verdadeira queda na produção do CFM-56 foi entre 2015 e 2019. Substituído pelo LEAP. E, na verdade, do CFM-56, eles produziram 33 mil unidades. E em 2019, o CFM-56 já havia voado 1 bilhão de horas para 600 operadores. Então, na verdade, esse é o maior sucesso histórico da aviação civil. E com efeitos de escala enormes. E, na verdade, já que eles são fornecedor exclusivo, ou seja, único fornecedor para o 737, que é o MAX, bem, eles também eram no CFM-56, único fornecedor no BCO, 737. Depois LEAP, 1B, fornecedor exclusivo no 737 MAX. Então, aí, eles já têm 100% de participação de mercado no 737. E nos A320, depois A320, A320 Neo, aí eles têm, grosso modo, 50% de participação de mercado. O concorrente é o motor da Pratt, que estava na versão antiga, o V2 1500 e hoje é o GTF, GTF Geared Turbofan. Geared é uma caixa de engrenagens, e a ideia é desacoplar a hélice da turbina,
porque a hélice é mais eficiente se ela for grande e girar mais devagar, enquanto a turbina precisa girar o mais rápido possível. Então essa foi a aposta, na verdade, da Pratt para o GTF. E foi uma boa ideia tecnicamente, mas do ponto de vista industrial, dá para dizer que foi o LEAP que acabou vencendo. Porque houve muitos problemas técnicos com o GTF nos últimos 10 anos, que na verdade, há cerca de 10 anos, havia grandes preocupações com a caixa de engrenagens, pois ela possui um desacoplador que pode se desgastar rapidamente. E na verdade, não foi tanto aí que o GTF teve problemas, foi mais nas pás, o que parece mais simples no final das contas. É isso, né? O que parecia mais simples. E então, na verdade, a CFM, eles são extremamente eficientes na industrialização. Eles têm motores que são muito, que funcionam muito bem. E hoje, a A320 com GTF que estão parados no solo, cerca de 30%, enquanto praticamente não há avião parado no solo do lado da CFM LEAP. E então, na área de defesa, sabemos obviamente que eles fazem o M88, eles fizeram todos os motores militares de todos os aviões de ataque, além de algumas tentativas também em jatos privados. Então não vamos falar sobre isso, mas deu muito errado. Eles deveriam fazer o motor de um jato da Dassault e o programa foi prejudicado e acabou sendo abandonado. Mas agora são motores Rolls. Então eles fazem o M88 e agora eles vão fazer o M88 T-Rex. Essa atividade histórica remonta ao fim da Segunda Guerra Mundial. Eles fazem os motores dos aviões de combate franceses. E eu acho que é isso. É assim. Eles eram campeões com o LEAP nos motores de aviões civis. Por outro lado, não nos grandes. De longo curso, sim. Para esse tipo de voo, é isso. A gente tem como se tornar equivalente aos americanos também nos aviões de longo curso. Então, sobre os de longo curso... Atualmente, há 4 grandes programas de longa distância. O 787, com cerca de 15 anos, e o 777, que se tornará o 777X. Na verdade, a GE tem a maior parte do mercado e é a Rolls. Na verdade, são 2 fornecedoras, mas com uma dominação muito forte da General Electric. E aí, nesse caso, não é na GVC-FM. A GE faz isso sozinha. Então, a Safran não tem participação nisso. E depois, nas plataformas da Airbus, ou seja, o 350 e o 330neo, o 330 e depois o 330neo. Então, Trent XWB no 350 e, se não me engano, Trent 700 e Trent 700 no 330. Nesse caso, a Rolls tem o monopólio. Então, realmente é a GE, é realmente o território da GE e da Rolls, os voos de longa distância. E, na verdade, isso tem uma lucratividade que é bem inferior à dos voos de curta distância. Os volumes são muito menores. E a Rolls gostaria justamente de perceber isso. Então a Rolls estava muito mal até recentemente. De 2, 3 anos para cá, está muito melhor economicamente. Agora, eles estão mais ambiciosos e querem participar da próxima geração de voos de curta distância. Porque se a gente retomar o que vai acontecer agora, então, a última geração de motores é para equipar, nos voos de curta distância, estou falando, é para equipar o A320, o A320, 21 Neo, o B737, MAX anunciados em 2010 2011 primeiros, aviões em 2016/2017. E aí, esse tipo de programa leva cerca de 20 anos antes de ter um sucessor. E aí, os fabricantes começam a falar pra gente sobre o próximo programa, 2035, e isso começa a se aproximar. E então, poderíamos ter anúncios no final da década. Então pode ser em 3 anos, na verdade. Pode ser em 2029/2030. Então, com certeza, a CFM vai propor um sucessor para o LEAP. E do que eles estão falando pra gente é público, tá? Não é só pra mim, não. Eles estão falando pra gente sobre o que eles chamam de Open Fan. Então, a ideia seria fazer um motor que se parece de novo com o do A400M, ou seja, uma turbina dentro de uma nacelle. E aí, a hélice em volta, e nesse caso, eles querem fazer uma hélice grande. Hoje, o diâmetro do LEAP é da ordem de 2 metros. Nesse caso, a gente poderia falar de um diâmetro da ordem de 4 metros. Então, mas é isso. Isso mostra que as arquiteturas de aviões mudaram, pois o motor não cabe mais. É necessário redesenhar o avião,
pois não é possível instalar esse motor na asa de um A320. A Rolls diz: também quero entrar no mercado de voos de curta distância. E eles têm um demonstrador que é o UltraFan 30. Então, na verdade, nesse caso, eles viriam com uma caixa de redução. E eles dizem que podem ganhar 25% com isso. Então, eles fariam um motor maior e com mas em uma nacelle. E eles acham que economizariam 25% de combustível. Enquanto o OpenFan é mais para 20%, é isso. O OpenFan hoje não tem caixa de redução, mas poderíamos imaginar uma. Mas eu acho que a CFM, eles estão bastante hesitantes em adotar a caixa de redução, porque acho que eles consideram isso bastante arriscado do ponto de vista industrial. A CFM pretende manter a parceria igualitária entre Safran e GE, a chance de um deles se emancipar ou assumir liderança tecnológica que permita seguir sozinho? Ou será que, na verdade, Eu acho que a intenção não mudou. Ok, acho que todo mundo está confortável com isso. Não dá muita vontade de entrar nos voos de longa distância, porque na verdade os volumes são muito menores e, portanto, é menos lucrativo. Eu não li o acordo original, mas pode ser que na verdade esteja no acordo original que a Safran não entra no mercado de longa distância. Acho que isso provavelmente não vai mudar muito. Então eles faziam o V2500 hoje, eles fazem o GTF. Eles têm cerca de 25% do mercado em voos curtos, mas na verdade é um pouco menos, pois possuem menos de 50% nos A300 e 20 e A300 e 21 Neo. Bem, eu acho que eles vão, assim como a CFM, eles vão propor outra coisa. Agora, eu não vi nenhum demonstrador. Não, eu acho que o mais lógico para eles seria, porque o GTF deles, bom, ainda é um motor que funciona. Só precisa ser melhor na industrialização. Então, eles poderiam fazer um pouco do que a CFM fez, ou seja, passando do CFM 56 para o LEAP. Eles mudaram os materiais, modernizaram os materiais, mas sem fazer grandes mudanças na arquitetura. O objetivo era ter uma industrialização perfeita. E eu acho que se Pratt chegar e disser para a Airbus e para a Boeing: vou fazer um GTF um pouco melhor, um pouco mais leve, com um desempenho um pouco melhor, mas principalmente com uma industrialização perfeita. Isso pode ser uma proposta interessante. Dizem que eles sobrecarregam tanto seus engenheiros no setor militar com o F-35 que acabam sem capacidade de retornar e crescer no setor civil. E além disso, eles também têm que resolver todos os problemas. Todos os problemas, enfim, é realmente o que chamamos de apagar incêndios. Realmente precisam apagar incêndios em todos os lugares há 3 anos, ou até há mais tempo do que isso. Em 2023, eles tiveram que retirar 1.200 motores de circulação para trocar várias peças que estavam se desgastando mais rapidamente. Eram motores que, na verdade, eram do começo do programa, de 2016 a 2018. E isso, tem que colocar engenheiros para resolver. Eles estão em um modo SRA que hoje é necessário na Pratt. E, de qualquer forma, eu não vi nenhuma comunicação sobre o próximo programa. Novos concorrentes chineses, russos, então... Russo, acho que você pode esquecer. Os chineses, então... Os chineses estão trabalhando nos motores deles para voos de curta distância desde pelo menos 2018. E eles estão tentando certificar isso para o COMAC. E hoje, o COMAC há várias dezenas de aviões COMAC em operação. E todos eles usam apenas motores LEAP 1C da CFM. Então, por enquanto, ainda não existe motor chinês. Ou seja, já estamos há 10 anos nesse programa. Na geração A300, quer dizer, na geração Neo Max, estamos no meio do caminho. E por enquanto, ainda não existe motor chinês, mas há uma ambição de ter tanto motores para voos de curta distância quanto motores para voos de longa distância. Vamos ver onde estaremos em alguns anos, mas eles estão tentando. Sabendo que, nesse caso, os retornos que recebi sobre a China, isso não é uma questão de escolha. Engenheiros antes em projetos civis estão sendo transferidos para programas militares considerados mais estratégicos e importantes para eles. Eles decidiram ir para o setor militar. Por isso os atrasos da COMAC em geral? Mas eu acho que sim, eles vão tentar, e um dia ou outro eles vão acabar conseguindo. Bom, depois tem que torcer pela CFM, pela Pratt e pela Rolls. É preciso ser melhor, é preciso estar um passo à frente. Os chineses conseguirão fabricar motores em breve, com certeza. Um futuro otimista em cerca de 2 décadas. Você segue positivo quanto a Safran? Sim, porque na verdade são negócios. São negócios praticamente monopolistas. É muito, muito arriscado. A gente vê isso com a Pratt. Ou seja, pode-se assumir um grande risco técnico.
Na verdade, é muito complicado. As companhias aéreas querem um motor funcional e o mais barato possível, pois é o maior custo delas. Então, é isso. A concorrência é muito acirrada e não há espaço para todo mundo. Então, quando mostramos que somos um fornecedor muito bom, estamos em uma posição que, na verdade, o que os ameaçaria seria se de repente eles começassem a fazer besteira. Aí é o fim. Vamos deixar claro que a Safran também atua como fornecedora e subcontratada, inclusive na defesa com os A2SN sistemas de navegação entre os melhores do mundo. Eles estão nos 2 campeonatos mundiais em óptica, com câmeras infravermelhas que são super eficientes. Eles têm o seu drone, o Patroller, então eles também têm toda uma linha de produtos militares, o que faz com que haja um segundo pilar, talvez um reequilíbrio com o setor civil, que é muito importante e que talvez no futuro possa representar algo mais significativo. Então, o setor militar, na verdade, é igual ao da Airbus. Na verdade, todas essas empresas aeronáuticas de defesa, a maioria delas, tinham uma grande parte voltada para a aviação civil, porque esse é o principal mercado, e uma espécie de subproduto que é a parte de defesa. Mesmo sendo muito bons no setor civil, como Airbus e Safran, que seguem grandes e lucrativos, o coração da empresa permanece aí, mas as áreas militares vão crescer. Mas são volumes que, enfim, se voltarmos para Airbus, se falarmos do A400M, hoje estamos em torno de 200 a 400M, enfim, produtos mais os que estão em encomenda. Esses são volumes que não têm nada a ver com o que vemos no setor civil. Claro. Então, o setor civil ainda continuará sendo o carro-chefe dessas duas empresas. Você continua apostando no segmento dele? Ah, sim, claro. Ele guarda eles na carteira dele. Taticamente, a gente pode entrar e sair, é possível, mas sim, a longo prazo não tem nenhum problema. É uma empresa muito boa. Nicolas, muito obrigado. Muito obrigado, Xavier Titelman. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos colocar todos os links nos comentários deste vídeo para vocês verem todos os trabalhos e todos os links para Clartan, etc. Assim, vocês poderão ver por conta própria se também têm interesse em investir. Este vídeo não é patrocinado, só queria deixar claro. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Xavier Titelman. Até logo.